multiplicar 18 vezes 3 primeiro, depois multiplicar por 4. 18 vezes 3, olha só como tu faz isso rápido. Só para tu não perder tempo na tua prova, ó. No lugar de tu fazer 18 vezes 3, tu faz 10 vezes 3 e 8 vezes 3. E soma os resultados. Vamos ver se vai dar certo? Vamos ver se fica rápido? Vamos lá. 10 vezes 3. 30, 8 vezes 3. 30 com 24? 54. Sai fácil. Agora, 18 vezes 3, 54, vezes 4. Tu não vai fazer 54 vezes 4. Tu faz 50 vezes 4 e 4 vezes 4. E depois soma os resultados. 50 vezes 4, vamos lá. 50 vezes 4? 200. 4 vezes 4? 200 com 16? Fechou. A minha aresta ao cubo é 216. Ou seja, a minha aresta é a raiz cúbica de 216. Como é que faz a raiz cúbica de 16, filha da mãe? Como é que faz isso? Passando, olha, decompõe em fatores primos, vê o menor divisor que ele admite e decompõe, e aqui tu chega aqui, 216 é 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Bom, o que acontece? Tu tem a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Quem está dentro de uma raiz cúbica sai? Quem está dentro de uma raiz cúbica sai? Quem está ao cubo, né? Quem está ao cubo dentro de uma raiz cúbica sai para fora. Quem vai sair é o 2 e o 3. E 2 vezes 3? 6. Então a minha aresta, para que um cubo tenha o mesmo volume do paralelepípedo, a minha aresta vale 6. Fácil? Difícil? Beleza. Olha as drogas, olha as drogas. Vocês estavam esperando por isso, né? Agora, por favor, quando vocês me enxergarem na rua, que eu tenho mania de falar olha as drogas, eu tiver com alguém, que é raro. É raro. Geralmente meu namorado... Não, pera aí. Geralmente que eu não saio muito, quando eu tiver com alguém do meu lado saindo, me cumprimentem, oi, tudo bom, normal. Porque as pessoas quando me veem na rua, falam, ei professor, olha as drogas, hein? E aí quem está do meu lado, e aí? E eu falei, eu tenho que falar, olha, eu estou me recuperando. Né? E eu tô cheio, eu não falo da Assunção, eu falo, não, colega de clínica. Bom, vamos lá, passando, olha só, temos que falar, resposta B. Beleza. Próximo problema, geometria espacial. Posso te perguntar uma coisa? Tu teve infância? Foi ruim? Você sabia que ele foi seminarista, né? Você sabia disso? Sabia disso, né? Pois é. Não tinha uma freira que passasse por ele. Todas eles queriam usar a roupa dela. Todas. Eram outros termos, né, João? Funcionava, né? Bom, olha só. Então, geometria espacial. Funciona a geometria espacial, medir volume e medir área total. Medir volume. Gosta de volume, João? Isso é um baita viado. Agora, olha só. Medir áreas laterais, totais e volume. Essa é a função. Não pode esquecer disso. E isso eu já te falei. Quando isso cai é básico, é só a forma. Se tu lembrar da forma, tu vai bem. É só a forma, tá? Ih, eu localizei gente que eu conheço. A japa tá ali. Abre o olho, entendeu a piada? Entendeu? Agora vem pra cá. Bom, o que é um poliedro? Um poliedro é uma figura de várias faces. Não confundam poliedro com polígono. Polígono é vários lados. Deixa eu fazer minha apresentação, jovem, inferno. Que mania de querer aparecer, rapaz. Deixa eu fazer a minha aula. Eu tenho que pagar a pensão para 5 filhos, eu tenho que trabalhar. 5 filhos, você sabia que eu tinha 5 filhos? Não. Sim, lindíssimos. Eu tenho. E o quinto agora saiu com a esposa número 4. Não, todas elas separadas. Eu tenho que trabalhar para pagar a pensão. Mas vamos lá.
Polígono é vários lados, poliedro é várias faces. Não confunda uma coisa com a outra, nunca, jamais, tá? Não confunda isso. Um poliedro regular. Poliedro regular, todas as faces são polígonos regulares. E o irregular, tá? As faces não são polígonos regulares. Agora, o primeiro poliedro regular é o tetraedro regular. Tetra lembra o quê? Tetra lembra? 4, até ele sabe. Tetra lembra 4. Até o jovem sabe, para vocês verem. Edro é fácil, então a figura é uma pirâmide de 4 faces. Lembra das pirâmides do Egito? Kelps. Viu como eu sei, viu? Viu como eu estudei? Tá? Eu sei tanto história quanto você. Não, deixa assim. 4 faces triangulares, 4 vértices, 6 arestas. Tu não pode esquecer disso. Passando. Agora, um hexaedro regular. A gente acabou de ver uma coisa sobre o hexaedro regular. O que a gente viu? O popular cubo. Hex é 6 faces regulares. Então a gente tem o popular cubo. 6 faces, 12 arestas e todas as faces são quadrangulares. Octaedro. Lindo esses nomes, né? Para pôr no filho, né? Já pensou? Jovem, tu tem filho? 2? Foi por vias normais? Não vou comentar. Bom, quando eu tenho um octaedro, vocês lembram agora há pouco do tetraedro? Lembra agora há pouco do tetraedro? É como se fossem 2 tetraedros conectados assim. Tem 2 pontas. Tá lá, 8 faces triangulares, 6 vértices e 12 arestas. Na dúvida, se a questão pedir isso aqui, desenha, não é tão difícil assim. Imagina 2 pirâmides conectadas, é só isso. Agora, isso aqui é maldade. Eu fico imaginando o sujeito que imaginou o dodecaedro regular. Eu fico imaginando, não tinha filhos, não tinha mulher, não tinha pensão naquela época, não existia Maria da Penha, que o homem pode apanhar, a mulher não pode mais, né? Já viu isso? A mulher não pode mais, foi machista, né? Não pode mais, é um absurdo. Não tem Maria da Penha, né? Só tem Maria da Penha, assim como também, né? A gente pode apanhar, a mulher não. Então esse cara, ele imaginou uma figura absurda. Só que ela tem um porém. Dentre todas as figuras ela tem uma particularidade. É a única figura, ó, anota aí. É a única figura que as faces são pentagonais. Todas as outras é triângulo ou quadrado. Olha que meleca isso aqui. Todas as figuras são pentagonais. É uma exceção a todas as regras. Todas as regras, tá lá. Virando. Olha só. Icosaedro. Icosaedro regular. Tranquilo. Icosaedro. Agora, o macete, ó. Toda vez que tu lembrar dos polígonos regulares, tu lembra do todinho. É o TOD. Tetra, hexa, octa, dodecaedro e icosaedro. Tá lá. Só lembrar do todinho do TOD. E depois tem os poliedros irregulares. Quando a gente fala poliedro irregular, lembramos do prisma. O que é o prisma? Toda figura que tem bases paralelas. Deixa eu fazer minha aula, desgraçado. Toda figura que ela tem bases paralelas é iguais a um prisma. Esse é um prisma reto. Por quê? Porque as suas arestas laterais são perpendiculares à base. Passando. Agora, a gente tem um prisma oblíquo. O prisma oblíquo é o prisma bêbado. É o prisma bêbado. É aquele prisma torto, ou seja, as suas arestas laterais, elas, pode olhar, elas não formam 90 graus com a base. Prisma triangular. Quando o exercício te falar o prisma, o que difere um prisma do outro é a base. Por isso que quando a gente fala de geometria espacial, tu não pode falar de geometria espacial sem falar na plana. De acordo? Por quê? Porque o prisma depende da base. 3 bases vão aparecer para ti.
Que grande dificuldade é essa? Ou é triangular, ou é quadrangular, ou é hexagonal ou hexagonal. Não existe outras. Apenas essas. Base o quê? Eu estou falando com quem? Base o quê? Triangular. Prisma triangular. Base o quê? Quadrada. Prisma quadrangular. Base o quê? Quadrangular. E agora? Agora o prisma é retangular. Passando. E finalmente o hexágono regular. Não vai variar dessas três bases. Então não tem nada de muito difícil para tu se assustar aqui. Outra coisa que eu digo, toda questão de geometria que cai privilegia a forma. Dificilmente ela privilegia algum tipo de raciocínio muito especial. As questões de raciocínio são para probabilidade, são para regra de 3, são para juro simples, são para juro composto, quando aparece. Mas para geometria é só a forma. Então tu não pode deixar de estar com a forma aqui, na cabeça de vocês. Entenderam? Tranquilo? Então tem que dar uma olhadinha. Volta para cá passando, olha só. Elementos do prisma: área lateral, área total e o volume. Dessas eu destaco uma que tu não pode esquecer: o volume dele. O volume do prisma é igual para todo o prisma. É a área da base vezes a altura. É saber quantas vezes essa base cabe nessa altura. Vou depender da base. Se a base for triangular, é a área do triângulo vezes a altura. Se a base for quadrangular, é a área do quadrado vezes a altura. Se a base for retangular, é a área do retângulo vezes a altura. Toda vez que isso aqui cai, é só a forma. Então tu não pode esquecer da forma. Figuras espaciais, que eu diria até especiais, porque quando cai, é elas que não falham. É elas que não falham praticamente. A primeira delas que eu falei é o paralelepípedo retângulo. A gente acabou de ver uma questão de paralelepípedo retângulo. Vem pra cá, olha só, não se perde, olha as drogas, ó. Largura, profundidade e altura. Isso aqui não falha. Isso aqui não tem como não aparecer para ti. Isso aqui não falha, tá? Agora, olha só. Isso aqui é o famoso paralelepípedo retângulo. A gente acabou de ver uma questão. E a questão que eu vi, se eu não me engano, era do Enem de 2010 ou 2011. Não tá longe. Não tá longe. Tá joia? Volume. Ih! Só mais uma. Olha só. Área da base, que é A vezes B vezes altura. A vezes B vezes C. Tu não esquece a fórmula da diagonal. Nunca. Diagonal raiz quadrada da soma dos quadrados das suas dimensões. O cubo que a gente já falou. Volume do cubo. Aresta ao cubo. A fórmula do volume foi que deu o apelido para essa figura. Porque o nome dela é hexaedro regular. Toda vez que uma questão falar de hexaedro regular, ela está falando do cubo. O apelido cubo vem do seu volume. Não esquece a sua diagonal, que é a aresta raiz de 3. Parecida com a do quadrado, né? Que é a aresta raiz de 2. Então tu associa. Quadrado, quantas dimensões tem o quadrado? 2. Então é aresta raiz de 2. Cubo, quantas dimensões? 3. Então aresta raiz de 3, portanto. Passando. E aqui vem a pirâmide. A pirâmide é uma figura super especial. Especial mesmo. Bom, a pirâmide ela vem do prisma. É como se o cidadão dividisse o prisma em 3 partes iguais. Por isso que seu volume é a área da base vezes a altura dividida por 3. Só que tem um detalhe. Assim como o prisma, ele depende da base. A base pode ser triangular, a base pode ser quadrada, a base pode ser hexagonal e assim por diante. Tá? Passando. Cilindro. Aqui a gente tem que ter um cuidado especial. Bom, muitas questões caem como cilindro. A questão de jarra, questão de balde, questão de encher com um copinho, encher um cilindro com um copinho. Isso praticamente não falha. Sempre aparece uma coisa ou outra. O cilindro é um prisma, só que a base é o quê? É redonda.
Lembra que a gente já revisou a área da circunferência. A área da circunferência é πr ao quadrado. Tu não pode esquecer disso aí, porque isso aí cai demais. Então o volume é a área da base vezes a altura, πr ao quadrado vezes h. Passando, portanto. Aqui a gente tem um caso especial. O famoso cilindro equilátero. Quantas questões a gente não perde porque ela cita assim, ó, um cilindro é equilátero. E você esquece essa condição. Então tu não pode perder essa questão. Um cilindro é equilátero quando a altura dele e o diâmetro da base são iguais. Portanto, a altura é o dobro do raio da base. Essa condição tu nunca pode esquecer. Nunca pode esquecer mesmo. Passando, portanto. E o cone? Ah, o Job gostou do cone. Eu sei. Bom, o cone vem da onde? O cone vem do cilindro. O que a gente destaca sempre no cone? O volume dele ser o quê? 1/3 do volume do cilindro, porque ele é um cilindro dividido por 3. Quem desenhar um cilindro e dividir um cilindro por 3, tem certinho um cone. Por isso que o volume dele é o mesmo cilindro, só que dividido por 3. Passando. Olha só a questãozinha que a gente trouxe aqui para nós. Olha só. Essa questão boa da gente se confundir. Se eu não me engano, essa questão é do Enem de 2010. Não está longe.